Se você ouviu os 2 episódios anteriores, já deve ter uma ideia do que pensa essa geração sobre fé e religião. Essa era a pulga atrás da orelha da Fundação Tid Setúbal. Por isso, convidaram os jovens para contar suas histórias e revelar alguns dilemas. A Luciana Petersen, que você já deve conhecer, tem 24 anos, é de São Paulo, mas mora no interior de Minas. E é na voz dela que a gente está tentando entender o que essa geração pensa sobre fé e religião. Tava aqui estendendo roupa e começou a tocar o trecho do Evangelho em algum lugar aqui em São João del Rei, que eu não tô sabendo identificar de onde vem. Essa é a vida nessa cidade. Mais um dia começa nessa cidade, São João del Rei, uma cidade que se comunica através do som e onde os sinos falam. O sino está tocando! Por que será? Sim. Tá tocando Ave Maria também. Faz Ave Maria? Essa música é de Ave Maria? Será que dá pra ouvir? Ave Maria, sim. Ave Maria. Estão falando alguma coisa. Eu não consigo entender a linguagem dos sinos ainda. Eu não sou São Joanense o suficiente. A linguagem dos sinos é uma linguagem muito específica e é uma coisa muito daqui. Sem querer puxar a sardinha pro meu lado, mas eu acho que São João e seus mais de 50 sinos nasceram para ter um podcast. E se você acha que eu tô forçando a barra, aí vai uma prova. Você sabia, Lourdes José, que os sinos podem falar, os sinos em geral? Falam, claro, até conversei com o sino da igreja outro dia. Esse é um trecho de um programa da Ana Maria Braga, de julho de 2014. Nesse dia, ela mostrou para o saudoso Louro José uma reportagem do Luiz Felipe Falcão. Na matéria, sineiros mostraram alguns recados que podem passar só pelo badalar dos sinos. Avisam quando alguém morreu, quando tá tendo missa no domingo e quando a missa é de um santo X ou santo Y. E quando algo não vai bem. No começo da pandemia, voltou a ecoar um som que há mais de 100 anos ninguém ouvia na cidade: o toque da penitência. Três vezes ao dia, os sinos de São João tocaram esse som, meio que para convocar a população para orar pelo fim da pandemia. A última vez que esse toque tinha sido ouvido foi em 1918, na época da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu acho que ainda sei bem pouco sobre a vida, mas talvez o suficiente para constatar que eu não sou muito boa no quesito ouvido absoluto. Até consigo identificar quando é um dia importante para os católicos. No domingo de manhã, por exemplo, quando os sinos começam a tocar freneticamente, eu sei que é porque é dia de missa. Mas nesses últimos tempos, eu comecei a tentar reparar mais neles. E achar que quando eles tocam, é meio que uma oração reverberando. Pode parecer viagem da minha cabeça, mas em alguns momentos parece até que eles querem me dizer alguma coisa. Voltou a tocar. Naquele dia, conversando sobre isso com o Edu Araújo, que assina o roteiro desse podcast, ele me contou sobre uma viagem que fez para Marrakech, que tem uma coisa muito parecida com os sinos de São João, no sentido de sinalizar sonoramente a religião. Depois da nossa conversa, eu digitei Marrakech Prayer no YouTube e cliquei no primeiro link que apareceu. E eu fiz o que os youtubers fazem, um react. Não sei se são instrumentos ou alguém falando. Caraca, é muito alto. Deve dar um super susto. Igual o sino de São João del Rei de madrugada. Caraca, é muito alto. Eu acho que ia ficar desesperada. Exatamente igual o sino de São João del Rei. Quando começa a tocar às 5 da manhã. Eu fiquei muito impactada. E me lembrou São João mesmo. Achei muito bonita essa coisa da oração coletiva que mobiliza uma comunidade inteira. Porque a oração tem essa coisa de te fazer parar e te desconectar das coisas desse mundo.
E nesse contexto de um mundo capitalista, individualista e do burnout que a gente vive, eu acho que parar e orar, seja lá no que você acredite, pode ser revolucionário. Numa cidade do interior de Minas ou bem longe daqui. Esse foi o meu react. Eu sei que muita gente pode assistir o mesmo vídeo e reagir de outro jeito. Pode olhar isso e pensar, nossa, eles param 2 vezes pra orar, que coisa horrível, são obrigados a fazer isso. Mas na verdade não é bem assim. É uma coisa que dá sentido à sua espiritualidade. A religião em si não é problema algum. Notícias agora do Afeganistão. A crise humanitária e social se agrava depois da retirada das tropas americanas. Nos últimos acontecimentos do Afeganistão, eu vi muita gente falando, nossa, porque agora as mulheres têm que usar burca. Mas eu sigo uma feminista muçulmana que fala muito sobre isso. Uma mulher islâmica usar burca, hijab, niqab, o que for, não é problema nenhum. Faz parte de como ela vive a sua fé. O problema não é a religião. O problema é o fundamentalismo religioso. E principalmente quando elas são impedidas de fazer coisas que deveriam ser básicas, como estudar, por exemplo. E isso se aplica a qualquer religião, inclusive o cristianismo. O problema não é Jesus, mas o fundamentalismo da fé. Essa galera que vende a religião, fazem rios de dinheiro, explorando a fé das pessoas. O suposto milagre chegou ao Ministério Público Federal. A Procuradoria da República conseguiu que os vídeos em que o pastor oferece o feijão milagroso fossem retirados da internet. Em um deles, Valdemiro Santiago de Oliveira, da Igreja Mundial do Poder de Deus, oferece aos fiéis feijões que, segundo ele, curam casos graves da Covid-19. Eu não sei tocar nada. Não sei tocar nada, eu não aguento vocês. Vocês ficam tocando. Todos os dias vocês ficam tocando pra falar que não sabe tocar nada, pelo amor de Deus. Tá. Vamos lá, Kellen. Conhece? Vocês já devem ter reparado que eu amo música. Por isso, esse vai ser um episódio com muitos sons. Não tô falando desse tipo de som de novo, não. Até porque, ao contrário de alguns crentes, eu tenho limites. Alexa, tocar Lugares Altos do Diante do Trono. Lugares Altos, ao vivo de Diante do Trono no Amazon Music. É muito boa, cara. Conhece? Não. Claro que não. Agora sim, nada melhor do que pedir um reforço pra quem sabe. Acho engraçado pensar no título dessa música, Lugares Altos, porque é como eu me sinto durante esse tempo que você me ouviu até aqui. Tentando chegar num lugar acima do que eu tô, que eu nem sei se existe. Como diz a letra, acima dos problemas, acima das tribulações, acima das minhas dores, acima das desilusões. Tá, mas não acima de tudo e de todos, né? Assim como os sinos de São João, essa história de ser ou não pastora segue me acompanhando. E talvez tenha chegado a hora de me decidir. Ainda mais agora que eu consegui entregar a minha carta de transferência. Pera, eu contei isso pra vocês? Tem que entender que ela é bem novinha que também, os filhos... Isso acontece mesmo, né? As pessoas saem mesmo, e é assim, né? Mas aí, com o tempo... Fazer o quê, né? Tem que aceitar e pronto, acabou, né? Não tem esse negócio. E ela foi sempre... Na tarde que eu bati todo aquele papo com os meus pais, e eles meio que não disseram nem que sim nem que não pro meu dilema, eu aproveitei a visita para entregar a minha carta de transferência para a Igreja Batista daqui. Qualquer pessoa batizada na Igreja Batista, quando quer trocar de igreja, seja porque mudou de cidade ou porque quer mudar mesmo, precisa pedir uma carta que oficialize essa decisão. E no meu caso, ainda tinha um agravante: a filha do pastor. Era um momento mega importante, porque eu finalmente ia sair debaixo da asa dele e da minha mãe, mesmo que eu ainda sinta a pressão desse título. E no fim, eu finalmente consegui a transferência. Mas não foi fácil. E não mexeu só comigo.
A minha mãe me ligou uns dias depois e disse que redobrou as orações dela por mim. Mesmo que a minha transferência não signifique que eu tô me desligando da religião, da minha família e muito menos de Deus. Mas confesso que agora eu me sinto livre para viver outros domingos. Apesar de que às vezes ainda bate aquela culpa cristã. Será que eu tô fazendo a coisa certa? A Joana, que mora comigo, conhece bem esse sentimento. A gente foi construído, isso é muito doido, porque eu não tive criação religiosa. Então, teoricamente, a culpa cristã não abateria tanto sobre mim. E o que a gente conhece de religião é tão forte também, então, independente de você ter sido criado ou não, você já cresce com uma mentalidade de a igreja é quem não faz esse tipo de coisa. Cara, eu vou abrir uma cerveja agora, quarta-feira, nossa. Eu tenho uma coisa com beber em dia, tipo, domingo. Nossa, eu vou beber domingo, que é dia de a missa. Tipo assim, é uma bobeira enorme, mas a cabeça ainda pega. Pra cabeça não pegar essa e outras bobeiras, eu decidi que era hora de conhecer outras igrejas. Começando pela do meu irmão. Lembra o apelido carinhoso que eu dei pra ela? Em outro episódio, eu conto mais detalhes. Mas por agora, você só precisa saber que a Gravidade Zero faz parte das igrejas que eu classifico carinhosamente de Igreja de Parede Preta. Bom, esse episódio finalmente chegou. E eu vou fazer valer aquela minha bio no Twitter, que por enquanto é a sua enciclopédia de cultura crente. Eu já fiz até uma thread lá explicando o que são as igrejas de Parede Preta. E hoje vou contar detalhes não só delas, mas de outras igrejas, de parede preta, rosa, azul, lilás, vermelha. O que eu chamo de igreja de parede preta são essas igrejas com a estética mais hipster. Lá vai ser difícil encontrar aquele estereótipo da senhorinha de saia jeans até canela e coque. É mais fácil encontrar crentes tatuados, de dread, e ouvir hino em ritmo de rock, reggae, junto com um jogo de luzes e uma decoração curiosa. Em algumas delas, o púlpito é uma prancha de surf. Meu irmão contou que na Gravidade Zero, que é a igreja dele, penduraram até uma moto no teto. Quando ele me contou isso, eu e a Bárbara Rubira, nossa produtora, ficamos bem curiosos com essa história. E essa moto pendurada, ela tinha alguma representação? Não, era uma decoração. A gente ganhou uma moto que não funcionava, uma moto de corrida, e aí eles pintaram a moto e resolveu, do nada, vamos pendurar a moto lá numa corrente. Colocaram umas correntes e penduraram a moto num dos ambientes lá. E toda essa coisa do ambiente diferente, das luzes, você falou, o que você sente que isso agrega no teu relacionamento com a igreja, no culto, em tudo? Mas o que você acha que isso muda, assim? Na verdade, para mim, não muda. Eu acho que o ambiente se torna um ambiente agradável, diferente, bonito, para você tirar uma foto. Mas não é o principal, né? O principal, como eu falei anteriormente, é a palavra de Deus. Eu acho que eles fazem isso tudo para deixar a igreja mais atrativa, mais instagramável para essa geração. E também para quebrar um pouco aquela visão que muita gente ainda tem de todo crente. Careta, cafona e tudo mais. Mas nem sempre um ambiente moderninho é sinônimo de progresso. Eu até cheguei a participar de uma igreja de parede preta aqui em Minas. E eles foram super acolhedores no começo. Mas confesso que rolava um silenciamento quando eu tentava falar de questões sociais ou quando eu tentava trazer algumas pautas que eu considerava urgentes. Aí eu peguei minha bike e fui embora. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço. Falando nessa coisa de atrair jovens, eu tenho visto muita gente usando as redes sociais para tentar evangelizar. Tem uma galera, inclusive, que criou um TikTok chamado O Retiro, que junta os 120 influenciadores evangélicos mais famosos para ficarem trancados num sítio produzindo conteúdo crente. Eu fiquei com muita vontade de ir, só para ver o que rola nesse retiro. Mas, além de faltar muito para chegar nesse ranking, eu acho que eu tenho mais crise com ser influencer do que com ser pastora.
E de dilema pessoal, já me basta um. Eu não gosto desse papo de o lado bom da pandemia, mas tem uma coisa que eu preciso confessar. Isso foi um facilitador na hora de visitar várias igrejas. E talvez não faça muito sentido quando eu falo visitar, em tempos de isolamento e distanciamento social. É que quando eu digo que eu fui, na verdade eu quero dizer que vi no YouTube, passei o dedo no feed. Quando a gente fala eu tava, a gente quer dizer que passou o dia todo dando scroll. Aliás, acho que a tecnologia foi bem importante para eu manter minha espiritualidade nesse tempo. Durante a quarentena, eu fundei minha própria igreja e consumi todo tipo de conteúdo em várias plataformas. Culto online no YouTube, ouvi e gravei podcast, conversei muito com as minhas amigas no WhatsApp, assisti live de cantores gospel e, aparentemente, treinei meu algoritmo do TikTok para aparecer só conteúdo crente. Eu vivi alguns domingos de muitas abas abertas e, basicamente, conheci igrejas de todos os tipos, tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Entre as tradicionais estão a Igreja Batista, a Presbiteriana e a Congregacional. Essas são igrejas que costumam ser mais silenciosas. Acho que chegaram aqui lá no finalzinho do século XIX e seguem uma liturgia mais calma. O profeta então se via falando com Deus, mas ao mesmo tempo ele estava se sentindo falando ao vento. Essa é a ideia que o texto dá. Já os pentecostais acreditam que o Espírito Santo desce para todo mundo. Isso pode se traduzir, por exemplo, na fala em línguas, naquela coisa de rodar no espírito e sentir algumas manifestações no corpo, o famoso reteté. Receba agora, muita glória, muita glória, muita glória, muita. As igrejas pentecostais são as Assembleias de Deus, Deus é Amor, e essas igrejas pequenas de bairro, de garagem, que normalmente seguem essa mesma estética. Algumas delas são tocadas por mulheres pastoras, porque receberam o Espírito Santo e eles acreditam que com essa unção estão aptas a falar na igreja. Diferente de algumas igrejas tradicionais, como a do meu pai, que tem algumas regras, que mulheres não podem pregar e todas essas questões teológicas que envolvem gênero, enfim. E tem as neopentecostais, que começaram mais recentemente aqui no Brasil, no final dos anos 70, com Edir Macedo. Porque você cobra de Deus o que Ele prometeu. Essa é a fé que você tem. E muda essa situação. Você vai ver que você vai arrebentar. São essas igrejas mais ligadas à teologia da prosperidade, como a Universal, a Mundial, a Internacional da Graça, que tem essa coisa mais midiática, barulhenta, e a maioria delas são focadas em ganhar dinheiro. Eu também fui muito em igrejas católicas com a Joana. Aqui em casa, enquanto a gente via muita live de missa, a Joana explicava pra gente. Esse é o... eu não sei nem dar exemplo, porque eu sou muito off católicos. Mas a gente viu muita missa, de Páscoa, de Natal, por videochamada, enquanto ela explicava a liturgia, o simbolismo envolvido em cada coisa, que tem que confessar, porque não pode tomar a hóstia antes de confessar, esse tipo de coisa. Esse processo de experimentar outros domingos foi importante para eu perceber que eu posso criar o meu próprio domingo. Eu estava ouvindo um podcast outro dia com o Matheus Machado. Ele é um pastor que saiu da igreja e hoje é o que a gente chama de desigrejado. Mas nem por isso deixou de ser pastor. Ele fala de uma experiência que teve de ser pastor no Rock in Rio, cuidando das pessoas que estavam lá trabalhando. Isso mexeu demais comigo. Depois de toda essa jornada, eu descobri que meu domingo pode ser tocando violão, indo na cachoeira com as meninas, vendo uma série, ouvindo Ave Maria, Pablo Vittar ou Caetano Veloso. É ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar, e o coração que é soberano e que é Senhor não cabe na escravidão, não cabe no seu não. Quando eu vi a live do Caetano na pandemia, eu me arrepiei já na primeira música. Quem é ateu e viu milagres como eu.
Deve ser isso também, uma das traduções para o que é oração. Depois de ouvir tanta gente que reconhece a fé como uma força que impulsiona, eu precisava ouvir um outro lado. Alguém que é o contrário de tudo isso e que até já apareceu aqui também. Também estávamos recebendo Caio, um pernambucano que nunca tinha ido no culto evangélico. No caso, um web culto. Eu fico pensando, eu não entendo muito de Bíblia, assim, mas eu... Vou dar um spoiler. Vocês ainda vão ouvir muitas histórias do Caio por aqui. É ele que assume a próxima temporada do Essa Geração. A Vale das Bênçãos, minha web igreja, é formada só por mulheres. Mas as meninas abriram uma exceção, e a convite da produção desse podcast, ele participou de um dos nossos web cultos. E você, Caio, já esteve numa igreja evangélica? Já, mas sempre muito obrigado. Era coisa de família, assim. Meu avô era pastor, minha avó é muito religiosa até hoje. E aí eu tenho umas lembranças de criança, tá ligado? De ir pra igreja, assim, mas era muito porque ela queria que eu fosse. Minha mãe não me criou muito nesse corre, não, de igreja e tal. Aí, enfim, eu não tenho esse costume. Uhum. Mais um traumatizado online, a Maria Rita falou. Pois é. Além de ser mais um traumatizado online, Caio se define como ateu. E assim como eu, tem um pastor na família, seu avô. E aí, vocês têm algum pedido? Algo que queiram colocar? Tá bom. Eu queria pedir um pouquinho de tranquilidade para minha mãe, que ela tá numa fase de transição de emprego. É ateu, mas botou o pedido na roda, né? Deus tá vendo, Caio. Mas apesar de ter ido sempre obrigado numa igreja evangélica, ele fez reflexões bem importantes. Quando eu escuto esse versículo que fala, desculpa. É versículo, sim. E não precisa se desculpar. Eu penso muito na minha avó materna, justamente porque ela é muito religiosa. Apesar de ser muito religiosa, assim, num nível... qual é o jeito de eu falar isso de uma forma amorosa? Ela é muito religiosa, pronto. Acho que é o melhor jeito que eu tenho para falar. Ela fez um movimento muito diferente que foi se separar do meu avô na velhice, sabe? E aí, eu sempre tento fazer esse exercício de tentar compreender a mente dela a partir de tudo que ela viveu, e não foi pouca coisa, além de traições, foi violência doméstica, enfim, todo tipo de coisa que ela passou. Eu vejo muita religião sendo essa fonte de se manter viva, né? E esse amor que ela sentia pela família, pelos filhos, fez ela ficar, aguentar, e aí até o momento que ela disse assim, agora eu posso me livrar desse fardo para terminar minha vida tranquila. Aí ela foi lá e terminou o casamento. E não teve nem discussão, assim, não teve uma culpa que tentaram jogar em cima dela. Ela foi lá e acabou. E ela realmente é muito religiosa, assim. Ela tem uma visão da vida, da Bíblia, de se entregar à igreja. Enfim, ela às vezes chora no meio do aniversário, porque ela acha que todo mundo da família que não vai para a igreja, né, que é essa parte daqui, né, minha mãe, eu, minha irmã, meu pai, a gente não é evangélico, a gente não vai para a igreja. Então, às vezes ela começa a chorar do nada, achando que a gente vai para o inferno, que a gente não vai para a igreja. É claro que essa geração da avó do Caio, assim como a dos meus pais, vê as coisas um pouco diferentes. Talvez não entendam muito bem nossas escolhas e estão sempre com medo da gente ir para o inferno. Mas é muito interessante que ele fala sobre como a fé da avó dele era uma fonte para se manter viva. É isso que eu vejo na experiência de muitas pessoas que eu encontrei na igreja e na vida. E no fim, para usar um termo dessa geração, é sobre isso. E tá tudo bem. Essa temporada me fez parar pra pensar numa coisa que eu nunca paro pra pensar. Só vivo. O jeito como eu creio e como eu penso a minha fé.
E no fim das contas, eu percebi que essa geração que eu faço parte tem muita fé. Em diversas coisas e de diversas formas. Às vezes, a gente nem sabe no que acredita, mas a gente acredita. Signos, tarô, Jesus, em algo maior. Eu acho isso muito bonito. E tem muita coragem para questionar, para não se conformar e para experimentar coisas novas. E mesmo que se conforme, seguindo a religião dos pais, como eu, já faz de um outro jeito. Um jeito dessa geração. Confesso que eu ainda tenho um pouco de medo de tomar minha decisão e me intitular como pastora. Mas acho que essa temporada me ajudou até nisso. A me empoderar e a reconhecer que a igreja online que eu fundei também é uma prática legítima de fé. E que há muitos jeitos de rezar para essa geração. Por isso, eu decidi fazer uma coisa muito importante. E assim como fazem os sinos das igrejas de São João del Rei, resolvi anunciar uma novidade. Luciana Petersen, sua enciclopédia de folclore crente e pastora. Na próxima temporada, você vai continuar descobrindo o que pensa essa geração junto com Caio e seus pensamentos sobre família no mundo cada vez mais polarizado. Essa geração é uma produção da Rádio Novelo para a Fundação TID Setúbal. A coordenação geral por parte da Fundação é da Fernanda Nobre e do Márcio Black. E quem responde pelo digital e pela identidade visual é o Amaury Eugênio e a Gaia Vieira. Pela Novelo, a coordenação geral do podcast é da Paula Scarpim e do Renan Suquevicius. O roteiro é assinado por Edu Araújo e a produção é tocada pela Bárbara Rubira. A edição é da Júlia Matos e a mixagem é do João Jabassi, da Pipoca Sound. A nossa música tema foi composta pelo Chico Correia. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição e a locução. Esse é o aplicativo YouVersion da Bíblia. E aí dá pra você adicionar o Stories, aí você adiciona uma oração. Estou grato por meu relacionamento, por minha luta com, preciso de ajuda com. E aí você cria um Stories de oração.